Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à Fonte São Paulo. Prazer em receber todos vocês aqui no início de mais uma série de mensagens que nós realizamos na nossa igreja. Essa é uma série de mensagens que nós vamos estudar o livro de Efésios e nós vamos observar como que o livro de Efésios nos ajuda a responder crises que nós enfrentamos na nossa vida contemporânea. A exposição dessa carta tem a intenção de nos ajudar a olhar para a Escritura, procurando aquilo que ela ensina, e olhar para nossos problemas e as nossas dificuldades e ver como que o Evangelho pode nos ajudar a vencer e enfrentar crises que nós temos por todos os lados na nossa vida contemporânea. Como você viu, nós temos muitas vozes nesse mundo. Como você viu no vídeo, nós temos muitas ideias, muitos barulhos acontecendo na nossa cidade. Mas a verdade é que existe um caminho melhor, um caminho oferecido pelo Evangelho de Cristo Jesus. E à medida que nós encontrarmos nesse Evangelho a verdade de Deus para nós vamos também conseguir enfrentar diversas das crises que nós enfrentamos. Como, por exemplo, nós vamos enfrentar a crise da identidade, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre a desesperança, falar sobre a polarização que nós vivemos, sobre a falta de propósito, sobre o vazio existencial, sobre a fragmentação da nossa sociedade, sobre a banalização da moral, sobre a crise da família, sobre a idolatria do trabalho e sobre o mundo espiritual. O livro de Efésios foi escrito pelo apóstolo Paulo, foi escrito lá atrás, primeiro século. Mas aquilo que ele escreve, ensinando cristãos a viverem a vida do Evangelho, aquilo que ele ensina naquela carta, naqueles dias, ele pode ser muito útil, ele pode ser muito importante para o nosso momento de vida também. O mesmo Espírito que inspira Paulo a escrever essa carta, é o Espírito que usa essa carta para falar com a nossa igreja. O nosso Deus tem todo o interesse de que essa carta seja transformadora para nós também. À medida que nós lemos e estudamos essa carta, nós queremos ouvir como que Deus nos ajuda, através da sua palavra, a entender melhor o Evangelho e a entender melhor como que nós podemos viver nesse mundo em crise que nós estamos vivendo. E como nós fazemos de costume, eu gostaria de convidar você a ficar de pé e a ler comigo a passagem que nós vamos estudar hoje. Hoje nós vamos estudar Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14. Em grego é uma única sentença, talvez a mais longa do Novo Testamento. Nós vamos lê-la em partes, com as devidas pontuações em português, mas nós vamos seguir lendo juntos. O texto diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos concedeu graciosamente no amor. Nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com a riqueza da sua graça, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e todo entendimento. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com um bom propósito que estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, no céu e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Nele fomos feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus bom, abençoador, provedor
Redentor. É o Senhor quem opera nas nossas vidas, é o Senhor quem nos alcança. Somos gratos por lermos a Tua palavra nessa manhã e pedimos que o Senhor use a Tua palavra nos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Se existe uma crise que nós temos na nossa cultura, nos nossos dias, é uma crise de identidade. Não sei se você já prestou atenção, mas existem diferentes maneiras de se responder a pergunta: quem sou eu? Quando alguém pergunta quem é você, para você provavelmente está funcionando em um desses dois modos que eu vou apresentar para vocês. O primeiro modo nós chamamos de visão tradicional. Da perspectiva tradicional, a identidade ela tem ênfase no sacrifício. Então, a pessoa que define baseado naquilo que ela faz. Então, assim, eu sou o pai, eu sou o provedor, eu sou um funcionário, eu realizo o meu trabalho. E você vai responder a pergunta, quem sou eu? Provavelmente baseado em algumas das atividades ou funções que você tem no seu dia a dia. O modelo tradicional, do modelo tradicional, ele é definido pela família ou por pessoas significativas. Nós temos aquela ideia de que os pais transmitiam para os seus filhos a sua identidade e a sua profissão. Você era um membro daquela comunidade. E a partir da perspectiva tradicional, satisfazer os pais ou viver de tal maneira que eu fale com os meus pais, ou respeite os meus pais, ou busque a aprovação dos meus pais, seja profundamente significativo. No modelo tradicional, nós buscamos validação externa. Aquilo que as pessoas falam ao meu respeito é importante, especialmente quando nós pensamos na nossa família, nas pessoas que são significativas para a nossa jornada. E da perspectiva tradicional, nós estamos buscando a nossa identidade olhando para fora. Nós sabemos quem nós somos, o que nós temos que fazer de certo modo, mas é a opinião das outras pessoas que forma aquilo que nós somos e como nós devemos proceder. E se você lembra desse tipo de visão mais tradicional, de identidade, ou de formação de identidade, você vai se lembrar de várias histórias de filmes, você vai se lembrar de histórias antigas. Por exemplo, tem um filme chamado Cinderella Man, eu esqueci como é que é o nome desse filme em português, mas é com Russell Crowe. É a história de um boxeador que na década de 20 do século passado, tinha perdido tudo nas suas apostas esportivas, na sua tentativa de ser um boxeador. E na década de 20, quando houve a grande crise econômica nos Estados Unidos, ele perdeu todos os seus recursos. E a história de como que esse homem vai se reconstruir no meio de profunda pobreza e miséria. Mas o que é interessante é que no início do filme... e eles estão passando uma situação de tamanha miséria que eles não têm o que comer. Mas tem uma cena no início desse filme que é muito forte. O seu filho passa por uma das vendas e passa a mão em um pedaço de linguiça e sai correndo. E ele chega em casa cortando pelos caminhos da cidade e chega em casa feliz. E ele olha para o pai e fala: pai, eu consegui comida. E o pai olha para ele e fala assim: onde você encontrou isso, garoto? E o garoto fala: eu peguei na feira. E o pai vai para cima dele, bravo, pega pela orelha e fala assim: na nossa família, nós não roubamos nada de ninguém. E leva o menino de volta, pede para devolver e pede para pedir desculpa e se dispõe a pagar com dinheiro que não tinha. Por quê? Porque na perspectiva dele a identidade era formada pela família. As pessoas significativas definiam o que era certo e o que era errado. Eles definiam os valores. E aqueles que nasciam nesse contexto tinham que representar, tinham que respeitar esse ambiente. Esse é o ambiente do qual muitos de nós fomos criados. O ambiente em que muitos dos nossos pais foram criados e que nós pegamos no meio do caminho. Mas no nosso contexto mais moderno existe uma mudança de expectativa e de paradigma na formação da identidade. A visão moderna, a ênfase primária é a afirmação. A afirmação é uma coisa muito importante. Você tem que saber quem você é. É você quem define quem você é, o que você quer, o que você vai fazer, o que é certo e o que é errado. Essa identidade ela é definida pela opinião pessoal. Então, à medida que você se conhece bem,
Você cresce no seu autoconhecimento, mais clara fica a sua identidade para você, e o seu valor começa a ser definido pela sua capacidade de saber quem você é. Esse é um tipo de identidade que olha para o lado de dentro, procurando respostas. Eles dizem que não querem validação de ninguém. Eles dizem que não precisam de validação de ninguém. Mas esse é um modelo de identidade baseado somente, ou pelo menos na ideia, de impressões internas. E se você já prestou atenção nos nossos filmes, esse modelo de identidade está por todos os lugares. E eu não consigo pensar em um exemplo melhor do que esse daqui. A Elsa do Frozen. A Elsa do Frozen é alguém que passou a vida inteira pressionada, sem poder revelar a sua identidade, com a pressão das outras pessoas de fora, e ela não conseguia mais viver naquele ambiente. Então a sua liberdade, a sua satisfação era finalmente sair de casa e tirar as amarras que estavam atrapalhando ela e sair fazendo castelos de neve, cantando músicas. Livre estou! Agora eu não preciso de mais ninguém. Ela chega a dizer: não importa o que vão dizer, livre estou. E se você prestar atenção na maioria dos nossos filmes atuais, a questão da identidade, ela está sempre do lado de dentro. Especialmente das narrativas infantis, mas não só. Eu estava assistindo essa semana um seriado da Netflix chamado Rookie. Vocês já viram esse? Que é o seriado de um homem que tem uma crise de meia-idade que decide tentar entrar na sua vida para virar policial. Mas os primeiros 30 segundos, 1 minuto desse seriado, é o narrador dando a informação para nós, ou a história dando a informação de que ele tinha perdido o seu casamento. A sua empresa não tinha dado certo. E ele está indo para o banco para guardar as últimas coisas que tinham sobrado, que no caso era a aliança do seu casamento, que ele não ia usar mais. E à medida que ele caminha com a gerente em direção ao fundo, onde os cofres estão, ela olha para ele e fala assim: o que é que você vai fazer? E ele fica em silêncio, que ele não sabe. E ela olha para ele assim: se alguém perguntar para você quem você é, o que você diria? E ele responde assim: quando eu descobrir, eu te conto. Essa é a identidade que olha para o lado de dentro. E essa é uma narrativa muito comum nos nossos dias. E nós vemos essas duas histórias de aqueles que olham para fora e os que querem olhar para dentro. E nós vemos que existe uma tensão geracional. E a crise de pessoas como eu, que foram criadas no modelo tradicional, é olhar para as pessoas que foram criadas no modelo moderno e dizer: para com isso, isso é tolice, vocês precisam parar de encontrar identidade dentro de vocês não vão encontrar lugar nenhum. Como se eu pudesse dizer: escuta o que eu estou falando, que eu vou definir a sua identidade para você. Eu vou dizer para você qual que é o caminho certo a seguir. E nesse conflito geracional, nós estamos vendo uma nova geração se formando, que repudia os modelos tradicionais. E a verdade é que ambas essas identidades, elas são identidades seculares. Tanto a tradicional quanto a moderna representam um modelo secular de vida. Ambas são baseadas nos seus méritos pessoais. É uma identidade baseada para aqueles que procuram na validação das outras pessoas. Eles buscam na sua performance, no seu trabalho, nas suas realizações. Daqueles que procuram do lado de dentro, é o quanto ele consegue descobrir de si mesmo. E são identidades que levam a um tipo de orgulho que me faz parecer melhor que as outras pessoas quando eu consigo. Mas a verdade é que o modelo tradicional ele é sufocante. Se você viveu entre um ambiente em que as outras pessoas definem a sua identidade, a sensação que você tem é que você está sempre preso debaixo de uma pressão. Parece que tem um peso do mundo nas suas costas, porque você gostaria de fazer coisas que você não faz, por causa da opinião dos outros. Você gostaria de ser quem você não é, mas por causa da pressão dos outros, você não consegue se mexer. A identidade moderna ela é extenuante, porque você nunca termina o trabalho. A ideia de procurar do lado de dentro, ela não funciona, porque o nosso coração enganoso como é, e com os ideais conflitantes que nós temos todos os dias dentro de nós, eles fazem com que uma busca sem fim aconteça e você nunca claramente chegue lá. As duas são terríveis,
Porque nenhuma delas entrega o que promete. Se você seguir um modelo tradicional, você não tem nenhuma garantia de que você vai encontrar felicidade. Se você segue um modo moderno, não tem nenhuma garantia que você vai encontrar satisfação. A verdade é, ambas estão procurando um tipo de amor que possa sustentar essa identidade. Um tipo de amor que os modernos acreditam que está do lado de dentro. Se eu me amar o suficiente, eu vou ser feliz. Ou então os dos tradicionais que estão dizendo, eu preciso do amor de outras pessoas para encontrar satisfação. É o amor da minha família que me faz quem eu sou. A minha família é o meu cerne, é o meu fundamento. Seja como for, são duas propostas de olhar para a sua própria identidade, que não entregam aquilo que nos oferece. E que pior, nos cansam no processo. Nos oprimem e nos deixam sem esperança. Muitas das nossas crises emocionais têm tudo a ver com o fato de que nós queremos encontrar a nossa identidade, ou do lado de fora na validação das pessoas, ou do lado de dentro, na minha própria validação. A verdade é que nenhuma delas funciona. O Evangelho, em contrapartida, nos ensina que a melhor alternativa não está em adotar nenhuma dessas duas ideias, mas adotar um tipo de identidade que seja modelada pelo Evangelho, que me faça olhar para o alto e perguntar, quem Deus me fez? E na mensagem de hoje nós vamos encontrar 3 elementos que são interessantes. Olhando para o texto de Efésios, nós vamos observar que Paulo responde essa pergunta de 3 maneiras diferentes. E ele vai demonstrar que a nossa identidade, quando firmada no Evangelho, não somente ele nos oferece uma alternativa melhor, como ela também remove os defeitos e os problemas desses outros modelos de identidade. E se nós prestarmos atenção no texto que vamos ler hoje, nós vamos observar que o Evangelho tem para nos oferecer um modelo de identidade que nos oferece paz e segurança, que nós tanto gostaríamos de encontrar. O primeiro elemento dessa identidade do Evangelho, nos primeiros capítulos, aqui no primeiro capítulo de Efésios, é que a nossa identidade ela é recebida na eternidade. Quando nós olhamos da perspectiva do Evangelho, a nossa identidade não é produzida por aquilo que nós fazemos. Ela não é produzida pela minha performance no modelo tradicional, nem produzida pela minha capacidade de autoconhecimento na versão moderna. Essas duas tentativas de criar a sua própria identidade estão fadadas ao fracasso porque nós somos fracassados, nós somos fracos nas nossas capacidades, nós não conseguimos completar a nossa busca e a nossa jornada. Mas o Evangelho nos ensina que a identidade que nós temos em Cristo, ela nos foi dada na eternidade passada. A minha identidade em Cristo não tem a ver com os meus méritos e as minhas produções, mas tem tudo a ver com a decisão de Deus em nos abençoar. Olha que bonito o texto de Efésios, ele diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa a sua sentença pontuando a bondade, a benevolência do nosso Deus. E ele diz, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Nós temos todas as bênçãos desse Deus abençoador. Esse Deus que se doa, esse Deus que se entrega, é um Deus que abençoa sem limites. Ele abençoa com tudo o que nós precisamos. Tudo aquilo que nós precisamos para a vida. Tudo aquilo que nós precisamos para a santidade. Tudo aquilo que nós precisamos para a vida do Evangelho. Ele nos oferece. Nós já temos acesso a tudo o que precisamos. Nós não precisamos conquistar, nós não precisamos fazer, nós não precisamos produzir, porque Ele, no seu amor, Ele nos perseguiu primeiro, Ele nos encontrou primeiro, e Ele nos ofertou tudo o que precisamos. E o texto continua dizendo que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dEle. Meus irmãos, quando Deus decidiu amar a mim e a você, Ele nos escolheu antes de nós fazermos qualquer coisa. Você não tinha feito nada positivo.
Você não tinha feito nada negativo. Deus não olhou para você e falou assim: ah, olha o Marquinhos, ele será um cara bacana, quero trabalhar com o Marquinhos. Não. Ele viu o Marquinhos como nós vemos. Um pecador, sem condições de se salvar, sem mérito nenhum. Como todos nós. A escolha do Senhor em alcançar você não tem nada a ver com o que você fez. Não tem nada a ver com o que você pode oferecer para Ele. Não tem nada a ver com a sua performance. Deus não te escolheu porque você era melhor que alguém, ou porque você provou o seu valor. Deus te escolheu porque Ele quis. E Ele decidiu fazer você, eu e você, santos na presença dEle. Nós que somos totalmente culpados, nós que somos totalmente pecadores, nós que na nossa própria natureza estamos inclinados para o mal e fazemos coisas erradas, nós que gostamos da prática escondida do pecado, nós fomos alcançados por Deus, porque Ele nos amou. E porque Ele queria fazer de cada um de nós santos. Ele tira toda a nossa culpa. E olha só que interessante como o texto, Paulo explica isso. Ele diz: em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. A obra do amor de Deus em nos alcançar partiu dEle, porque Ele quis. Esse amor que o nosso coração é tão desesperado para encontrar, seja do lado de fora na aprovação das pessoas, seja do lado de dentro no nosso autoconhecimento. Esse amor que nós sabemos que fracassa e falha, seja nas pessoas, seja em nós mesmos. Esse amor que nós gostaríamos de encontrar, é um amor que somente Deus tem para oferecer. Um amor que é imutável, que é estável. Um amor que não tem variações. É diferente do nosso amor. O nosso amor é sempre frágil, o nosso amor é sempre mutante. Nós amamos as pessoas a pessoa com quem nós nos casamos. Mas tem dias, não é? Nós amamos os nossos filhos. Agora sim. Mas tem dias. Tem dias que é difícil. Como que pode aquele serzinho tão fofo e lindo, com a cara do papai, fazer tamanha pataquada? Como que pode o nosso amor ser tão profundo e tão vacilante? É por isso que quando nós colocamos a nossa identidade em outras pessoas ou em nós mesmos, nós vivemos instáveis. E nós sofremos. É por isso que nós temos oscilações emocionais. Porque o nosso valor varia dependendo do nosso dia. Se nós procuramos a nossa própria aprovação e nós não estamos bem, nós estamos condenados. Se nós procuramos a aprovação nas outras pessoas e as outras pessoas não estão bem, nós nos sentimos pesados e condenados. Porque nós não temos em nenhum lugar na experiência humana um amor que seja pleno, um amor que seja perfeito, um amor que seja estável. Mas esse é o amor do nosso Deus. O nosso Deus que é um Deus que não muda. O nosso Deus que é um Deus que se doa eternamente pelos seus. Esse é o Deus que nos ama com amor eterno e sem fim. Quando nós fundamentamos a nossa identidade no Evangelho, nós encontramos uma estrutura que pode sustentar quem nós somos e que nunca vai nos decepcionar. Porque não depende do amor que eu tenho por mim, nem do amor que os outros manifestam por mim. Depende de um amor, de um Deus que não falha. Um Deus que não cansa em amar. Gente quebrada como eu e você. Ele diz, Ele nos predestinou por meio de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós conhecemos um amor que nós não conseguimos explicar. Um amor de alguém que está disposto a morrer por nós, mesmo quando nós éramos pecadores. Ele não morreu por nós pelos nossos méritos, Ele não morreu por nós pela nossa beleza, pela nossa inteligência e pela nossa criatividade. Ele morreu por nós porque nós éramos passíveis de misericórdia. Ele morreu por nós porque nós éramos quebrados e incapazes. Nós estávamos condenados em nós mesmos.
Mas o nosso Deus, em amor, decide entregar o seu Filho como prova viva do seu amor. Um amor que é sacrificial, que é doador, que está pronto a se entregar para salvar pecadores como eu e você. É por isso que quando nós olhamos para a nossa identidade, de acordo com a perspectiva do Evangelho, e nós vemos que nós somos escolhidos pelo Pai, nós vamos perceber que esse remedia o pior de todos os problemas que nós enfrentamos na humanidade, que é o nosso orgulho. Porque seja qual é o caminho, qual for o caminho que você escolha para seguir, seja o modelo tradicional, seja o modelo moderno, ambos vão te levar para o orgulho. Mas a nossa identidade firmada no Evangelho remove todo orgulho, porque em nós não reside nenhum mérito. Nós não temos nenhum mérito. Nós não construímos, nós recebemos como bênção de Deus. Ele também remedia esse senso de autonomia que às vezes o self-moderno sugere para nós, de que nós encontramos o nosso destino, de que nós fazemos a nossa identidade, de que nós desenhamos o trajeto da nossa vida. Esse senso de autonomia que nós vemos muito na nossa cultura, uma identidade centrada no Evangelho remedia completamente. Porque nós aprendemos com clareza que nós somos completamente dependentes da graça de Deus. E ela vai oferecer segurança que nenhum dos modelos atuais te oferece. No Evangelho nós temos um caminho muito melhor do que as alternativas de identidade que nós vemos nos nossos dias. Mas talvez essa ideia de escolha é uma coisa difícil para você entender. E talvez essa seja uma daquelas áreas da teologia que você fala assim, tudo bem, eu aceito porque a Escritura me diz que sim. Porque nós não conseguimos muito bem processar essa ideia de escolha, de um Deus que escolhe pecadores como eu e você. Mas deixa eu contar uma história, uma ilustração que talvez ajude a pensar assim. Talvez você já tenha passado por essa situação. Você está na escola, educação física, e está na hora de tirar o time de futebol. E eles olham para o Rosa e falam assim, mão de alface, aí olha para o outro e fala, não vai dar para fazer um time muito bom aqui. E eles começam a selecionar, e eles pegam o Murilo, o Marquinhos, e vão chamando pessoas que jogam bem bola. Aí vai sobrando para o final, o pessoal mais pé torto. E lá no fundo, sozinho você, tem 2 times funcionando, os 2 times estão jogando, e você ficou na arquibancada assistindo. E você olha para aquilo e fala assim, mas eu jogo melhor que o Fúvio, com certeza eu jogo melhor que o Fúvio. Certeza que eu não sou tão ruim quanto ele. Talvez você já tenha passado por isso, de não ter sido escolhido e ter sido uma dor para você, não é verdade? Talvez o cenário tenha sido diferente. Talvez tinha uma festa na casa de uma amiga sua. E eles começaram a convidar todos os amigos da sala. E eles criaram um grupo no WhatsApp com todas as meninas, menos você. E você ficou de fora. E você olhou e falou assim, mas eu sou mais legal que a Melissa. Certeza que eu sou mais legal que a Melissa. Ou talvez o seu cenário tenha sido outro. Durante 2 anos você deu o seu tempo, a sua alma para o seu trabalho. Você suou frio, você noite sem dormir. E um dia apareceu uma vaga de promoção. E foi justo um menha selecionado. E você fala, o menha nem vem aqui. Ele trabalha da casa dele. Ele nem... Certeza que eu sou melhor que o menha. Certeza. Eu trabalho melhor que o menha. Eu me dediquei muito mais. O que todas as histórias de frustração com escolhas têm em comum? Todas, em todas, nós acreditamos que nós tínhamos mérito. Em todas. A gente achava que jogava melhor e merecia um lugar no time. A gente achava que era melhor e tinha que ir para a festa dos amigos. A gente achava que trabalhava melhor e tinha que ser promovido. Em todas, nós tínhamos mérito. É por isso que o Evangelho é tão contraintuitivo para nós. Porque a ideia do Evangelho é montar um time de futebol comigo, com o João, de gente que não tem condição e mérito. É gente que está indo para o trabalho sem merecer, sem mérito. Não faz sentido para a gente. É porque
Deus não está montando um time de futebol baseado em competências. Ele está montando um povo baseado na graça dele. Porque quando você vê o 15 de Piracicaba ganhando do Real Madrid, você não elogia o jogador. Você elogia o treinador, que deu um nó tático. Quando Deus escolhe pecadores como eu e você, Ele quer que as pessoas olhem para você e reconheçam a sabedoria, o poder e a graça dEle. Porque o mérito é dEle. A sua identidade em Cristo Jesus, eleito pelo Pai, te oferece a segurança que a sua capacidade e o seu mérito jamais daria para você. Porque nós não merecemos nada nas regiões celestiais, mas Ele nos oferece tudo, gratuitamente em Cristo Jesus. E se nós quisermos aprender a viver nesse barulho de cultura, tem um caminho melhor, uma identidade centrada no Evangelho, reconhecido que nós fomos escolhidos pelo Pai, uma identidade que nós recebemos na eternidade. Mas essa é uma identidade que é ancorada na cruz, meus irmãos. Ela é ancorada no sacrifício de Cristo Jesus. O que Cristo Jesus fez por nós serviu como fundamento da nossa identidade. E agora a nossa identidade pode ser marcada por Ele. Aliás, o modo como Paulo apresenta é importante. Ele diz, essa graça que Deus nos ofereceu, Ele nos deu gratuitamente por meio de quem? Do amado. Cristo Jesus é descrito como aquele que é amado por Deus. A sua identidade é aquele que é amor. Ele é chamado o amado. Ele é amado por Deus e aquele que ama os seus. Esse é Cristo Jesus. Esse amor que nós vemos em Cristo Jesus é tão intenso que Ele mesmo é chamado daquele, é reconhecido como aquele que é amado. A manifestação do amor de Deus em Cristo Jesus nos oferece um amor que estabiliza a nossa identidade. Nós lemos, nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões. Quando nós ouvimos sobre a eleição de Deus, nós perguntamos, mas se nós não tínhamos méritos, por que Deus nos escolheu então? Se nós não tínhamos grandes méritos, não poderíamos oferecer nada, por que Deus nos escolheu? Porque Ele nos escolheu através dos méritos de Cristo Jesus. Os méritos da nossa salvação e da nossa identidade não são nossos. Quando nós recebemos o Evangelho, quando nós cremos em Cristo Jesus, nós recebemos uma nova identidade, que foi conquistada por Cristo Jesus na cruz. Pecadores como eu e você recebem redenção. Redenção é o ato de Deus de o que Ele já tinha. É a ideia de readquirir aquilo que Ele já havia comprado. Nós somos criados por Deus para estar com Ele. Mas no pecado nós somos vendidos para a escravidão. E na escravidão do pecado, nós precisaríamos ser resgatados, redimidos. E é exatamente isso que o nosso Senhor faz. Deus em Cristo Jesus nos compra novamente para Ele. É isso que significa redenção. É Ele readquirir pessoas como eu e você. E a redenção que Ele oferece em Cristo Jesus tem a ver com o seu sacrifício. O valor dessa compra era a sua própria vida. E Ele entrega a sua própria vida para que eu e você não precisássemos experimentar mais a escravidão, porque eu e você não precisássemos mais experimentar o resultado da escravidão, que é a morte. E agora nós somos redimidos por Cristo Jesus e nós somos perdoados. Você pode ser chamado de santo e sem mácula, não porque você conseguiu alcançar um estado de santidade incrível, ou porque você é uma pessoa elevada. Você hoje é santo e sem mácula, porque os seus pecados foram perdoados por causa de Cristo Jesus. E essa ação de Deus foi de acordo com a riqueza da sua graça que Ele derrama sobre nós, com toda sabedoria e com todo o entendimento. Essa doação de Deus nos alcança e nos redime e nos transforma. Ele diz, agora nós podemos conhecer o mistério da sua vontade de acordo com o bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo,
de fazer convergir em Cristo todas as coisas no céu e na terra. E agora em Cristo Jesus, nós conseguimos olhar para a nossa realidade e compreender o que de fato existe no mundo. Porque em Cristo Jesus, tudo aponta para Ele. Toda a existência e a criação aponta para Ele. E nós finalmente entendemos que nós não estamos à toa no mundo, que nós não estamos perdidos no mundo, porque da mesma maneira que Deus fez convergir tudo em Cristo Jesus, a nossa vida, quando ela é reorientada e alinhada com Cristo Jesus, nós começamos a viver de acordo com os propósitos de Deus no Evangelho, e nós conseguimos experimentar direção e propósito na nossa vida aqui. E agora então nós somos chamados de herdeiros. Nós que não merecíamos, nós que éramos vendidos ao nosso próprio pecado, nós que éramos escravizados e distantes de Deus, agora nós somos comprados por Cristo Jesus. E como filhos adotados, nós somos herdeiros. Nós temos acesso a todas as bênçãos que o Senhor tem, a toda a riqueza do Senhor, a toda a plenitude de Deus. Porque nós somos predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Em Cristo Jesus, a nossa identidade, ela é redefinida a partir desse amor que nos oferece a estrutura que precisamos para viver. E porque a nossa identidade ela é redimida pelo Filho, a nossa identidade é definida pela redenção que nós temos no Filho, que ela é ancorada na cruz. Essa identidade que nós recebemos remove a idolatria da performance. Nós não precisamos trabalhar para provar o nosso valor para o Senhor, porque nós não tínhamos valor nenhum. Nós não precisamos fazer nada para que esse Deus olhe para a gente com favor, porque nós jamais ganharíamos a atenção dele com as nossas obras falhas. Nós não precisamos procurar performar para outras pessoas para que elas definam o valor que nós temos. Porque nós temos uma identidade ancorada na cruz. Nós sabemos exatamente o nosso valor. Nosso valor está expresso no sacrifício de Cristo Jesus por nós. Cristo nos amou a ponto de oferecer sua própria vida. Nós éramos tão pecadores que nós precisávamos que alguém morresse no nosso lugar. Mas nós somos tão amados que Jesus Cristo se alegrou em morrer no nosso lugar. Esse é o amor de Cristo Jesus. Ele também remove a idolatria da autossalvação, essa ideia de que eu vou encontrar através do meu autoconhecimento e da minha automelhora, eu vou encontrar finalmente o meu lugar no mundo e finalmente eu vou entender a minha identidade. Que esse é um buraco negro sem fim. A partir do momento que você acredita que a sua identidade está do lado de dentro, você nunca a encontra. E se encontra, não consegue mantê-la. A verdade é que o Evangelho, ele elimina a nossa tentativa de procurar dentro de nós mesmos o nosso valor e a nossa identidade. Nosso sentimento de valor e de identidade começa a ser ancorado em Cristo. E as situações podem mexer, a vida pode mudar, as situações vão modificar. Mas porque a minha identidade está ancorada em Cristo Jesus, eu tenho descanso. Meus irmãos, não tem nada, não sei nem se essa palavra existe, mas não tem nada mais descansoso, nada mais descansador para a nossa alma, do que encontrar a nossa identidade ancorada em Cristo Jesus. Você lembra o que ele fala para os seus discípulos? Ele diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Só Ele pode nos aliviar do peso de encontrar nossa identidade em qualquer outro lugar. Só Ele pode oferecer verdadeiro descanso para gente cansada como eu e você. Mas talvez você possa dizer: mas isso parece muito bom. Isso parece bom demais para ser verdade. Tem alguma coisa estranha aqui.
Porque ninguém recebe um telefonema de telemarketing com um grande prêmio sem uma condição. Tem que ter uma condição. Se não tiver uma condição, está estranho. É isso que nós não conhecemos nenhuma promoção que oferece de graça alguma coisa, que a coisa oferecida de graça era de graça de verdade. Compre esse lanche, batatinhas grátis. Aí você vai ver o preço, R$ 72 no hambúrguer. Pô, dá para comprar 1 quilo de batata e fazer todas as batatinhas fritas. Está incluído no preço. Nós sabemos que não existe nada de graça no nosso mundo. Talvez eu possa usar uma ilustração e contar uma história para vocês que te ajude a entender isso. Quando eu estava no seminário, eu fiz aula de introdução à hermenêutica com quem era, na época, o diretor do seminário. Ele chamava Mark Bailey. Mark Bailey ensinava a hermenêutica para os alunos da entrada e ele fazia questão de iniciar as suas aulas com trabalhos que eram difíceis de realizar. E ele vai aumentando a dificuldade. No primeiro trabalho é difícil, o segundo trabalho é muito difícil, o terceiro trabalho é difícil plus mais, e aí vai. Até que chega um trabalho que não tem como o ser humano ir bem. Não tem. Eu falei, eu sou internacional, não entendo inglês direito, estou perdendo, talvez seja comigo o problema, mas eu cheguei na sala de aula, os meus amigos, que eram nerds, americanos, não estavam conseguindo fazer o trabalho. E nós passamos pela rápida correção do exercício, e a nota mais alta da turma foi 3. E não foi um nerd amigo meu, foi uma menina sentada lá na frente, que eu nem lembro o nome dela. Ela era asiática, claro. Mas a hora que nós ouvimos assim o assustador, porque ele vai perguntando, quem tirou 10? 9? 7? 5? 3, a primeira pessoa levantou a mão. Aí ele falou, puxa vida, vocês foram mal nessa prova, hein? Eu tenho uma proposta para vocês, então. Já que vocês foram tão mal, eu estou disposto a dar 10 para todo mundo. Vocês aceitam? Aí eu, como bom brasileiro, estava quase levantando a mão, porque para nós, de graça, tem injeção na testa. Eu estava assim com a mão quase indo, mas vi que ninguém se mexeu, fiquei quieto. Ninguém levantou a mão. Eu falei assim, eu estou oferecendo 10 para vocês. Para todo mundo que quiser, é só levantar a mão. Quem quer? E ninguém levantou a mão. E ele falou assim, esse é um exercício para vocês lembrarem o porquê que é tão difícil entender a graça de Deus quando vocês falarem de Jesus para as outras pessoas. Porque nós somos tão apegados aos nossos próprios méritos, às nossas próprias conquistas, que quando nós recebemos uma oferta gratuita de salvação, nós achamos que é mentira. O ímpeto do nosso coração é rejeitar a graça, porque ela parece boa demais. Ele perguntou, alguém quer 10? Aí todo mundo. Claro que a gente quer. A gente recebeu muito mais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós recebemos muito mais que 10 num trabalho do seminário. Nós ganhamos 10 pelos méritos dele na história da vida. Um dia nós vamos desfrutar da presença eterna do nosso Deus por causa dos méritos de Cristo Jesus. Parece bom demais para ser verdade, sabe qual é? É que é bom demais mesmo. É bom demais. Uma identidade ancorada na cruz é excelente para a nossa vida. E é exatamente o que a gente precisa, é exatamente o que o nosso coração anseia. Mas tem um último elemento nesse texto, que é uma identidade garantida por toda a eternidade. Se você prestou atenção nesse texto, você viu que ele passa pelo Pai, ele fala sobre o Filho e ele também fala sobre o Espírito Santo. Nós somos escolhidos pelo Pai, nós fomos redimidos por Cristo Jesus, mas o texto termina dizendo que nós somos selados pelo Espírito Santo. E certamente vai dar errado essa água aqui, né? Ó. Olha só o que diz o texto. Efésios capítulo 1, versículo 3, ele diz: quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação. Em algum momento essa notícia chegou até nós. Em algum lugar, alguém, algum dia, dividiu com você o evangelho de Cristo Jesus. E quando a palavra da verdade foi dividida com você, e você respondeu em fé, crendo no evangelho da sua salvação, e vocês creram em Cristo Jesus, olha só o que acontece. Vocês foram selados em Cristo
como o Espírito Santo da promessa. A ideia de ser selado traz a ideia de uma obra que é completa e está pronta, como uma carta terminada que era selada nos mundos antigos, dizendo, está pronta. Mas era mais do que isso, porque o selo do Espírito Santo era como se fosse um documento, dizendo que as nossas dívidas estavam quitadas e nós tínhamos o selo de aprovação do próprio Deus, porque ele se tornava então a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Era uma garantia demonstrando o seguinte: aquela obra do Pai, realizada pelo Filho, ela é garantida pelo Espírito Santo. Aquilo que começa com o Pai na eternidade, que é apresentada na história em Cristo Jesus, que é recebida pela fé, ela está garantida por toda a eternidade. Porque agora nós temos o selo, agora nós temos a aprovação de que nós somos herdeiros de Deus. Nós somos filhos adotados e nós somos herdeiros. E o Espírito Santo, que é presente nas nossas vidas, ele é a garantia de que essa identidade não pode ser tomada por ninguém. Ninguém pode tirar de você aquilo que Cristo ofereceu. Porque a garantia da nossa salvação não está nos nossos méritos, da mesma maneira que a nossa salvação não estava fundamentada nos nossos méritos. A garantia da nossa salvação está nos méritos de Cristo e vai ser garantida por toda a eternidade por causa do selo do Espírito Santo. Em outras palavras, se a nossa identidade estiver centrada no Evangelho, quando nós somos selados pelo Espírito, nós temos uma identidade garantida. Nós podemos não usar, nós podemos esquecer, mas ninguém pode tirar de você. Mas ela rejeita a nossa ansiedade, especialmente a ansiedade promovida pela tentativa da performance. Quando nós entendemos que nós já estamos garantidos, que nós não temos mais nada que provar, nós perdemos aquele desejo, aquele anseio de tentar provar quem nós somos para o Senhor, de tentar provar quem nós somos para os outros, e viver em uma profunda ansiedade de provar o nosso valor. Quando nós somos selados pelo Espírito, a nossa ansiedade se dissipa. Quando nós lembramos que somos selados pelo Espírito, rejeita completamente a nossa insegurança, porque nem a escolha, nem o sacrifício, nem a garantia da nossa eternidade depende de nós mesmos. Foi a graça bondosa do nosso Deus que nos alcançou. Foi o amor de Cristo Jesus que nos alcançou. É a presença e o selo do Espírito que garantem. E ela nos oferece paz. Porque agora eu não preciso mais me provar para os meus pais ou para pessoas que são importantes para mim. Eu também não preciso provar para mim mesmo que eu valho alguma coisa. Eu posso sair desse ambiente de conflito e guerra que mora dentro de mim. E posso desfrutar de paz. Porque essa identidade que eu tenho em Cristo, eu ganhei e ninguém pode tirar. Ah, mas eu vou passar por situações difíceis. Sim, mas aquilo que Cristo te deu, ninguém pode tirar. E Ele confirma o verdadeiro amor que Deus tem por você. Deus não te amou pela metade. Ele te escolheu em amor. Ele morreu por você por amor. E Ele selou você para garantir que a experiência desse amor comece hoje e dure por toda a eternidade. Nós somos perfeitamente amados. Nós não precisamos procurar validação em outras pessoas. Nós não precisamos procurar validação em nós mesmos. Nós temos um amor que é seguro e que sustenta. Talvez esse seja um conceito difícil para você entender, mas eu queria contar uma última história para vocês, tentando ilustrar isso. Quando a Amanda faleceu, eu sofri um golpe muito forte na minha identidade. Mas eu acho que não existe nada pior do que sofrer um golpe como esse, do que ser criança e ver sua mãe ser retirada de você, sem você ter condições de entender o que está acontecendo. A Melissa tinha 3 anos. O Natan tinha 6 anos. E pior do que foi para mim, certamente foi para eles, que sequer podiam conceber o que estava acontecendo.
Mas uma coisa ficou muito clara na vida deles. Existia no coraçãozinho deles um anseio por um amor e por um cuidado que eles perderam. E eu me lembro que quando nós começamos porque o nosso processo de namoro foi comunitário, quando nós começamos a nos aproximar da Gabriela, a tia Gabi era uma pessoa muito querida, muito amada, para quem os dois olhavam com olhinhos brilhantes. Eles piscavam diferente para ela. E um dia nós apresentamos a tia Gabi como namorada do papai em casa. E a primeira pergunta que o Natan fez foi: eu posso te chamar de mãe? Porque no coração dele tinha a necessidade de encontrar o amor em alguém. E nós explicamos que esse não era o caminho. Que primeiro era o namoro, depois vinha o noivado e depois viria o casamento. E quando nós nos casamos, na nossa primeira viagem, nós estávamos na nossa lua de mel. Assim que o celular deu o sinal, ele ligou para a gente e a primeira pergunta que ele fez foi: Gabi, agora eu posso te chamar de mãe? E eu não tenho a menor dúvida que no coração dele a Gabi era a mãe dele. Eu não tinha a menor dúvida que no coração da Gabi o Natan era filho dela. A menor dúvida. Mas naquele momento ela disse assim: pode sim, meu filho. E a partir dali a história deles começa a mudar. Porque eles encontram um amor que eles tinham perdido. Mas tinham um problema. O fato da gente se entender assim não significava que o Estado via assim. E foi então que nós entendemos que existia um processo de adoção. E nós demos entrada em um processo de adoção. E as crianças foram adotadas. Nós entramos com os documentos. E um dia nós chegamos em casa com um pedaço de papel, com marcas do nosso Estado brasileiro, dizendo: vocês agora são filhos da Gabriela. Esse é o selo. Esse é o selo do amor que eles receberam. Esse é o selo que nós recebemos em Cristo Jesus. Em Cristo todos nós fomos adotados. Todos nós somos recebidos como filhos e como garantia de que ninguém nunca poderá nos tirar da mão de Cristo Jesus. Ele ofereceu o seu Espírito como selo. E agora nós temos aqui a documentação que diz: agora eu sou selado pelo Espírito, garantido por toda a eternidade. Esse é o verdadeiro amor que o nosso coração anseia. Esse é o verdadeiro amor que nós tanto desejamos. Em outras palavras, o que é que nós aprendemos com essa mensagem quando nós olhamos para Efésios capítulo 1? É que a nossa identidade tem que estar no Evangelho. Ao invés de olhar para fora, ao invés de olhar para dentro, nós precisamos olhar para cima. E lembrar que a nossa identidade é baseada na escolha de Deus, nos méritos de Cristo e no selo do Espírito Santo, que elimina o orgulho, que elimina a idolatria da performance, que elimina a idolatria da autonomia que leva à ansiedade e nos oferece um amor verdadeiro. E mais bonito que isso, Ele reorganiza a nossa vida de tal forma que ao invés de nós ficarmos perdidos nas idolatrias que nós temos por aí, nós ganhamos um amor que nos leva à adoração verdadeira. Se você prestou atenção, para cada um dos pontos, Paulo diz que Deus fez isso para o louvor da sua gloriosa graça. No versículo 4 ele fala isso. No versículo 11 ele vai dizer: para o louvor da sua glória. E no versículo 14, para o louvor da sua glória. Enquanto a identidade secular vai nos levar para idolatrias desse mundo, a identidade do Evangelho vai nos levar a sermos adoradores. É isso que nós precisamos para viver nessa vida. Nessa cultura de muitas ideias, de muitos sons, de muitos barulhos, nós precisamos de uma identidade ancorada no Evangelho. E assim nós vamos viver em paz. E assim nós vamos desfrutar desse verdadeiro amor que reorienta as nossas afeições e nos coloca como verdadeiros adoradores do nosso Deus. Vamos orar?
Senhor Deus, muito obrigado pela profunda riqueza da Tua palavra. Porque nela nós encontramos vida, nela nós encontramos conforto, nela nós encontramos paz. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus bondoso, doador, abençoador. Somos gratos pela identidade que temos no Evangelho. Somos escolhidos por Ti, amados por Cristo. E nós somos selados pelo Teu Espírito. Senhor, somente com uma identidade assim fundada nós podemos enfrentar os desafios desse mundo. Nos ajuda, Senhor, a rejeitar as propostas seculares e nos ajuda a abraçar essa identidade centrada no Teu amor, porque é dele que nós precisamos. E é disso que nós precisamos para viver uma vida que realmente Te agrada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.